O Senhor vai falar aos nossos corações, vai nos trazer instruções para que nós possamos prosseguir nessa jornada linda, maravilhosa de sermos aqui representantes de Deus nesta terra. Amém? Graças a Deus. Nós estamos felizes porque já celebramos ao Senhor a morte e ressurreição. Nós entendemos toda a obra da cruz e recebemos ela no nosso espírito. Por isso, nós somos, de fato, o povo mais feliz desta terra. E nós estamos aqui fazendo o que o Senhor nos ordenou. Nós estamos congregados. Estamos aqui em congregação. Essa é a seleta Assembleia do Senhor. Glória a Deus por isso. E nós vamos hoje falar sobre o poder da fé. Nós falamos sobre o poder das nossas palavras. Vimos aí uma pequena série sobre o poder que há quando nós falamos em linha com a palavra de Deus. E agora nós vamos costurando coisas e acrescentando a este conhecimento acerca do poder da fé. Porque as palavras em linha com a palavra de Deus têm poder. E nós temos, da parte de Deus, instruções a respeito dessa fé, que é poderosa. Amém? Então, Romanos 4:3 diz assim: Pois, que diz a Escritura? Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Nós podemos ver também no versículo 13, que diz: Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Glória a Deus. Nós temos aqui um ponto de atenção, amados. Note a frase: mediante a justiça da fé. Nós vamos entender muito sobre isso, porque o Senhor vai falar aos nossos corações. Mas nós agora vamos falar com Ele. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, nós te damos graças, Jesus, por esse momento precioso, pelo banquete que o Senhor faz chegar agora à nossa mesa, Jesus. Porque tudo o Senhor preparou para que nesse dia nós pudéssemos crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Ti. Então, Jesus, fala a cada coração. Ó Senhor, tira as escamas dos olhos. Quebra, Senhor, toda a altivez, que nós possamos nos despir de nós mesmos, Senhor, para que só o Espírito possa prevalecer nesta hora e nós possamos receber de Ti tudo que o Senhor preparou para esse dia, Jesus. Passa pela minha vida, então, Senhor, usa tudo que há em mim para dar expressão a essa palavra que é viva, que é eficaz. Que eu diminua e Tu cresças, Senhor, porque Tu és o Senhor deste lugar. Em nome de Jesus, amém. E a igreja que crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Isso, glorifique ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos amados, filhos benditos, povo escolhido, nação santa, família de Deus nesta terra. A Bíblia Sagrada afirma no versículo 13, que nós vimos de Romanos 4, que foi mediante a justiça da fé que Abraão se tornou herdeiro do mundo e não por intermédio da lei. Ou seja, não foi pelas suas obras. Não foi pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas foi pelo crer, porque ele creu. Amém? E veja que não foi um crer em condições favoráveis. Pelo contrário, as condições eram totalmente desfavoráveis. A palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança.
Então, estava tudo muito desfavorável. E ele creu. Vamos conferir Romanos 4, 18, parte A, diz assim: Abraão, esperando contra esperança, creu. Ele não murmurou, ele não desesperou, ele não se revoltou, ele creu. Você tem que entender, a antiga lei era uma lei de obras. E ninguém conseguia guardar aquela lei ao pé da letra. Mas Jesus foi o único homem que guardou aquela lei e a cumpriu cabalmente. Olha que maravilhoso. Romanos 4,16, também parte A, diz: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Glória a Deus. Então, a única forma de você acessar a graça de Deus é através da fé. Você não consegue fazendo boas obras. Você deve sim fazer boas obras. Isso é consequência de sermos cristãos. Nós fazemos boas obras porque fomos criados para isso. Mas saiba, isso não vai te levar para o céu. Isso vem pela fé. O fazer as boas obras vem pela fé que nós temos naquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós sabemos que até a fé, para crermos e confessarmos ao Senhor como nosso Salvador, veio dele. Ele nos deu o dom da fé para isso. Não é uma fé natural. É uma fé dom. E é de Deus. Graças a Deus por isso. Então, amados, é dom de Deus para a igreja, para os seus eleitos, para os seus predestinados. E a graça é a disposição de Deus em usar o poder dele e a habilidade dele em nosso favor. Mesmo sem merecermos. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós. É um dom de Deus. E o 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras, não é porque eu fiz mais caridade, eu ajudei mais as pessoas, não é por aí. Para que ninguém, estufe o peito e diga: foi o meu jejum. Não, quem sabe foi a minha campanha. Ou a vigília. Não. Foi por graça. Exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Então, amados, veja Romanos 4,17, o que diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso falando a Abraão, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós temos feito isso, nós temos agido dessa forma e nós temos visto coisas que não são como se já fossem. Glória a Deus. Então lembre-se, nós estamos falando do poder da fé. Deus ensinou a Abraão como acionar o poder da fé. Ele ensinou a Abraão a chamar coisas que não são, e ele está ensinando a você nesta manhã. Agora, alguém pode estar pensando, do que ela está falando? Amados, chamar coisas que não são significa chamar coisas que ainda não estão manifestas.
Porque tudo já existe. Eu estou falando de chamar as promessas de Deus. Elas já existem. Elas já foram consumadas lá na cruz. E agora nós temos que chamar a existência. Como? Falando, confessando a palavra de Deus com fé. Porque tudo já está pronto. Tudo já existe no mundo espiritual. Já está tudo pronto. O Senhor não está fazendo nada agora. Ah, não, deixa eu fazer aqui alguma coisa pela Maria, pelo João, porque olha que gracinha, eles deram uma cesta básica. Não, não é assim. Tudo já está determinado, tudo já está pronto. A manifestação de tudo isso depende do nosso agir, do nosso falar em linha com a palavra de Deus, do nosso chamar à existência. E o Senhor nos ensinou, nos cultos anteriores, amados, como acionar a manifestação de tudo aquilo que Ele diz a nosso respeito, de confessarmos o que somos em Cristo Jesus, o que temos e o que podemos em Cristo, porque a palavra diz que nele nós tudo podemos. Porque a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos aquele que nos fortalece. Jesus Cristo é o seu nome. Ele diz a respeito de nós coisas, determinou antes dos tempos eternos. Já estão declaradas. E aquilo que Deus proferiu a nosso respeito, ninguém pode alterar, ninguém pode cancelar, ninguém pode nos tirar dos planos de Deus, daquilo que Ele planejou e projetou para as nossas vidas. Então, nós sabemos que a palavra falada em linha com a palavra de Deus, carregada de fé, nos conecta aos céus. E que essa conexão traz o sobrenatural de Deus e torna os impossíveis aos homens possíveis para Deus. Essa conexão da nossa boca falando em linha com a palavra de Deus, crendo às vezes contra a esperança, com momentos desfavoráveis, mas plenamente convictos de que Ele é poderoso para fazer o que prometeu. E diz mais, Ele faz infinitamente mais. Amém? Nós recebemos a multiplicação do Senhor nas nossas vidas. Então, diga, há poder nas minhas palavras, e há poder de fé. Glória a Deus. Diz para o abençoado do lado aí, nas suas palavras também. Amém. Amém. Você, internauta, há poder nas suas palavras. E há o poder da fé que age na sua vida através da confissão em linha com a palavra de Deus. Amém. Então, sendo assim, nós não vamos nos calar. Nós vamos proclamar as promessas de Deus. Estas são as promessas de Deus na nova aliança, o novo pacto, a graça. Essa é a última vontade e testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi selado com sangue. Nós celebramos isso hoje. E foi consumado naquela cruz. Então, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, portanto, nós podemos hoje desfrutar de melhores e superiores promessas. Somente pela fé. Diga, só pela fé. Só pela fé. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã amada, todas as promessas de Deus estão disponíveis para você. Mas você precisa entender que nenhuma delas vai funcionar na sua vida, a não ser que você tenha fé.
O poder da fé foi o que Deus ensinou a Abraão. E ele creu contra a esperança. Alguém pode perguntar, mas pastora, o que é crer contra a esperança? Crer contra a esperança é acreditar em algo quando não se tem nada. Não havia esperança natural no caso de Abraão. Ora, Abraão tinha 99 anos e ainda não tinha o filho da promessa. Então não havia esperança natural para esse homem. Não tinha inseminação artificial, não tinha barriga de aluguel, não tinha recursos, não tinha nada. Por isso ele creu contra a esperança. Mas o que foi que ele fez? Ele foi para a palavra de Deus e conseguiu a esperança sobrenatural, porque ele se conectou à vontade de Deus através da fé. Agora, tem uma coisa muito interessante que você descobre quando você estuda as Escrituras sobre a história de Abraão. Que Abraão, o nome dele primeiro era Abrão. E, de fato, Abrão nunca creu em Deus como Abraão creu. É o mesmo homem, mas é um período de tempo diferente. Abrão não estava plenamente convencido, mas Abraão estava. E a chave disso é entender como foi que Deus fez ele ficar plenamente convencido e convicto. Romanos 4, do 19 ao 21, diz: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo jejum, pela campanha, não, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Não foi chorando, não foi murmurando, não foi reclamando, não, foi dando glórias a Deus. O 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto, assim como nós. Glória a Deus. O Senhor está falando de Abraão aqui, não de Abrão. Vamos entender. Você vai no Velho Testamento e descobre que Abrão recebeu a promessa cerca de 11 anos antes de Deus aparecer para ele. Abrão questionou a Deus, dizendo: que haverás de me dar? Sou eu já de idade e continuo sem filhos. Que sinal você pode me dar de que isso vai acontecer? Então, Abrão estava aqui colocando Deus na parede, né? Me dá um sinal. Como assim? Eu já estou velho e ainda não tenho filhos. Deus já havia dito a ele nos capítulos anteriores, mas Abrão, baseado na esperança natural, no que ele via, no corpo amortecido dele e de Sara, ele não via possibilidades. Às vezes, muitas vezes, nós estamos assim. Quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa situação, seja financeira, seja familiar, nossa saúde, nós também ficamos sem esperança. Nós também ficamos sem possibilidades. Agora, veja que lição nós podemos tirar desse texto, amados. Nós podemos entender que o homem natural vê o natural. E
se não houver o novo nascimento, se não nos tornarmos novas criaturas em Cristo, é impossível crer contra a esperança. Se não for pelo homem espiritual, nós nunca experimentaremos o sobrenatural de Deus. Porque na nossa humanidade, nós somos paralisados com as impossibilidades. Se nós olharmos e pensarmos com a nossa mente carnal, nós desistimos. Porque não temos condições. Mas nós cremos num Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais. E nós nos conectamos aos céus pela confissão em linha com a palavra de Deus, carregada de fé, porque essa palavra não deixou de ser viva e eficaz. E aí sim nós podemos, como Abraão, trazer esta fé poderosa e trazer o sobrenatural de Deus. Amados, entenda pelo Espírito. Quando Deus mudava o nome de uma pessoa e dava-lhe um novo nome, geralmente era para estabelecer uma nova identidade. A igreja percebe a analogia? Hoje, Deus não muda o nome da pessoa literalmente, como ele fez com Abraão. Mas ele muda o caráter. Ele muda a forma de pensar. Ele muda a forma de falar, de agir. Isso é a obra de regeneração que ocorreu em nossas vidas pela morte e ressurreição na cruz. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos novas criaturas. Essa é a mudança. Nós não mudamos de nome, mas nós mudamos a nossa essência. Porque o que passa a governar é o homem espiritual. Graças a Deus por isso. Diga com fé, eu sou nova criatura. Glória a Deus, somos. Você é internauta, você é nova criatura. Saibam, amados, há uma maneira pela qual nós nos fortalecemos na fé, sem duvidar. Vamos aprender com Abraão. Olha o que diz Romanos 4:20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Diz mais sobre Abraão. O 21 diz: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deixa eu te perguntar algo. Você está plenamente convencido de que Deus prometeu neste livro coisas grandiosas para você? Amém? Nós estamos? Ele é capaz e está disposto a realizar. A maioria das pessoas não tem problema em crer em Deus. Tem problema em crer que Ele pode fazer por elas. Porque você conversa às vezes com a pessoa e fala assim, não, eu creio sim, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Ele pode fazer. Mas ela não crê ao ponto de receber aquilo que Ele já fez. Ao ponto de fazer essa conexão para trazer o sobrenatural de Deus. Então, amados, a grande maioria não crê que Deus fará isso por elas. Veja 2 Pedro 1, 3 e 4, parte A. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento mais ou menos pelo conhecimento
completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O 4, a parte A, diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Glória a Deus. Nós podemos nos firmar nessa palavra, porque nós sabemos que Ele já doou toda sorte de bênçãos, tudo que diz a nosso respeito. Então, entenda, tem algo que você tem que fazer sobre isso, sobre esta palavra. Não vai acontecer com você só porque está na Bíblia. Você tem que crer. Você tem que confessar. Você tem que falar. É preciso fé para tomar posse de todas as promessas contidas neste livro. É através do poder da fé que se vive na graça de Deus. Sabe, nos mais de 10 anos pregando essa palavra que liberta e que dá herança, a saber, a graça de Deus, por muitas vezes eu ouvi a pergunta: como é viver na graça? As pessoas chegavam e diziam: o que eu tenho que fazer para ser da graça? E a resposta sempre foi e sempre será a mesma: você só pode viver por fé. Para viver a graça de Deus, para ser da graça, que é essa dispensação que nós estamos, só por fé. Porque Ele diz: o meu justo viverá por fé. Eu costumo dizer que a graça é somente para os fortes. A graça é só para os fortes. Amados, crer naquilo que ainda não se vê, chamar a existência coisas que não são como se já fossem, não é tarefa fácil. Mas é possível. Para quem? Para os fortes, que creem e se fortalecem na fé. Nós não somos dos que retrocedem, não olhamos para trás, estamos convictos. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não olhamos atrás, nós colocamos a mão no arado e nós vamos até o final. Amém? Glória a Deus. Então, o 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Jamais. É daqui para o reino. Em nome de Jesus. É daqui para a glória. Então, amados, nós temos que entender que aqui ele fala para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé, para quê? Para a conservação da alma. Os irmãos sabem que conservação da alma não se refere à salvação eterna, e sim ao viver aqui, nesta terra, desenvolvendo a nossa salvação. Porque, pelos olhos iluminados, pela graça de Deus, nós sabemos que a salvação eterna é uma obra exclusiva de Deus. Ele quis, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E agora o que nós fazemos? Nós desenvolvemos a nossa salvação. Ninguém aqui, sabe, vai te colocar medo, dizendo: mas se Jesus vier,
você vai, você fica. Se Jesus vier agora, nós vamos com ele para a eternidade. Porque ele é o responsável pela nossa salvação eterna. E ele é imutável. Ele não volta atrás. Passa tudo. Passa governos, passa tudo nessa terra. Mas as palavras de Deus não passarão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastora, mas e no meio do caminho, sei lá, se eu acabo fazendo alguma... O Senhor te disciplina, te corrige. Se for preciso, Ele te açoita. Porque Ele corrige quem ama. Mas perder a salvação? Impossível. Impossível. Seria aí um Deus fraco, que nos salva e depois a gente vai e perde a salvação. Não. Ele é soberano. Então, amados, conservação da alma é isso, é desenvolver a nossa salvação aqui nessa terra. Porque é na alma que nós temos os sentimentos, as emoções. Nós temos que conservar isso. Conservar a nossa alma, conservar as virtudes de Cristo, porque Ele agora habita em nós. Isso é conservar a alma, isso é desenvolver a fé. Então, Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem paz aqui? Amém, todos nós. Glória a Deus, você também, internauta, tem paz com Deus. Porque nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue de Jesus, pela fé na sua palavra. Foi isso que nos justificou. Nada de nós mesmos. A justificação, a salvação veio à nossa vida por graça. E agora ela se mantém pela fé. O 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Estamos firmes, igreja. Amém. Estamos firmes nessa graça. Firmes. Jamais, jamais retrocedemos. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança está na glória de Deus, na eternidade ao lado do Senhor. É por isso que vêm as tempestades, é por isso que vêm as dificuldades, e nós permanecemos firmes. Isso é fortalecer na fé. Porque se nós esperássemos nesse mundo, pelo mundo, nós estaríamos fadados à derrota total. Se nós esperássemos do governo, do presidente, das leis, do Senado, nós estaríamos literalmente maus. Mas nós esperamos naquele que é Senhor, aquele que governa as nações, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos convenceu, e por isso estamos aqui. A nossa esperança vai além dessa terra, desse tempo. A nossa esperança está naquilo que é eterno. E a vida com Cristo na eternidade é eterna, garantida por Ele, selado, lacrado. Ninguém pode nos tirar. Amém? Isso é maravilhoso. Então, o texto afirma que apenas pela fé se obtém acesso à graça de Deus. Ora, de onde é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz:
E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então o poder da fé vai te fazer viver a graça de Deus. Vamos juntos agora ao livro de Mateus, no capítulo 8. Há um exemplo clássico aqui de poder da fé. Mateus 8, do 5 ao 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amados, isso é muito lindo, é maravilhoso. Esse homem era uma autoridade. Ele sabia como funcionava a palavra de uma autoridade. Note o poder da fé desse homem. Ele estava dizendo: você não precisa ir, apenas fale a palavra. Ele sabia que Jesus tinha autoridade em suas palavras. Ou seja, ele sabia que a palavra de Deus, falada com fé, produz resultados extraordinários. Pense comigo. Nós não sabemos se esse homem conhecia o que nós conhecemos hoje. Nós não sabemos, o texto não fala se havia uma Cristo vive em Cafarnaum. E, no entanto, Jesus disse: esta é a maior fé que eu encontrei em toda Israel. Esse homem entendia a autoridade da palavra. Se o povo de Deus nesta terra entendesse a autoridade da palavra e o poder da fé, eu creio que sinais, prodígios e maravilhas seriam bem mais frequentes no nosso meio. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não perdeu a autoridade. Ele é o mesmo. Ele é infalível. Ele é imutável. Então, eu encerro com o que disse Jesus em Mateus 8:13. Então, disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da graça. Então, que Jesus encontre essa fé entre nós, irmãos. E que venham os testemunhos, para que todos vejam, saibam e considerem que o Senhor faz grandes coisas neste lugar. E os que creem no poder da fé e recebem os grandes feitos do Senhor, digam amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a esse Deus por tantos benefícios. Amém. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, somos gratos, Jesus, por tudo que falaste, por tudo que nos ensinaste nessa manhã. Estamos gratos, Jesus, pelo alimento sólido, sustante, Senhor, o combustível para mais uma semana de vitórias que certamente já está
determinado sobre as nossas vidas. Jesus, nós entendemos o poder da fé. E é por esse poder que nós podemos declarar famílias benditas sobre a terra. Nós podemos declarar lares felizes. Nós podemos declarar homens de Deus, pastores de suas casas, que cuidam e amam as suas esposas como o Senhor ama a tua igreja. Homens valorosos, que sejam os provedores de seus lares. Nós podemos declarar, por conhecer essa fé, mulheres virtuosas, mulheres amáveis, não rixosas, mas mulheres que cuidam dos seus lares, com dedicação, com amor, que estão ali voltadas para cumprir a missão ao lado de seu marido, submissas na mesma missão do esposo, que estão ali prontas, dedicadas para cuidar de seus filhos, para conduzi-los naquilo que é perfeito. Nós podemos declarar que a nossa família é bendita sobre esta terra, porque nós cremos no poder da fé. Nós cremos que a fé poderosa age nas famílias deste ministério, nas famílias dessa igreja. Senhor, porque nós conhecemos o poder da fé, nós podemos declarar sobre a nossa saúde, saúde bendita, saúde plena, porque o Senhor consumou isso para nós lá naquela cruz, Jesus. Hoje nós tomamos parte dessa ceia e comemos o pão que traz a saúde, que cravou toda enfermidade, toda dor, toda doença, seja qual for o nome da doença, não há nome que está acima do teu nome, Jesus. Por isso nós declaramos saúde na vida do teu povo, saúde plena, vigor físico, saúde emocional, saúde mental. Nós declaramos, Jesus, que somos fortes, que somos vigorosos, Senhor. E que assim é, Jesus, também a nossa vida financeira. Nós podemos declarar que somos, sim, Senhor, abastados em tudo aquilo que nós declararmos, Senhor. Nós declaramos a multiplicação de bens. Nós declaramos, Senhor, casas cheias de tudo que é bom. Nós declaramos, Jesus, portas abertas para novos patamares, novos empregos, ou para promoções, para aumento de salário. Nós declaramos, Senhor, liberação de dinheiro, de bens que estavam retidos. Nós declaramos pelo poder da fé que se manifeste a prosperidade do Senhor sobre a família bendita, sobre a família da fé. Senhor, que não haja escassez, que não haja necessidade não suprida, Jesus. Porque o Senhor disse que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E eu ouso dizer que o Senhor faz mais, o Senhor multiplica. Nós recebemos essa fé, baseados naquilo que está escrito, que nós podemos declarar sobre a nossa nação, sobre esse país bendito, abençoado, sobre a nossa pátria amada, Brasil. Nós nos orgulhamos, Senhor, da nossa pátria. Nós somos patriotas, nós amamos este lugar. O Senhor nos plantou aqui e nós queremos ser honrados aqui, Jesus. Porque o Senhor é o Deus dessa nação. Então nós declaramos, Senhor, que as pessoas que estiverem, Senhor, ali dirigindo, fazendo leis, aprovando projetos, sejam, Senhor, guiadas por Ti. Que eles governem, Jesus, em favor do Teu povo, em favor dos Teus filhos, Senhor. E para isso, eu oro, Jesus, para que todos nós tenhamos boa consciência na hora de votar, de escolher os nossos candidatos. Senhor, que nós possamos discernir tanto bem quanto mal, para sabermos, Senhor, colocar pessoas
certas para nos representar. Pessoas que governem segundo os teus princípios, Jesus. Porque essa pátria é bendita, é abençoada. Nós amamos o nosso país. E nós declaramos que toda corrupção, todo roubo cairá por terra. Nós cremos que nada ficará encoberto, Jesus. Tudo virá à tona, tudo virá à luz. Para que caiam todos aqueles que estão ali, agindo por forças malignas. Caia por terra toda obra maligna sobre esta nação. Essa é uma nação linda, rica, poderosa, porque é uma nação guiada por Deus, governada por Ti, Jesus. Nós declaramos isso e nós veremos isso, viveremos, Senhor, sim, para ver esse país verdadeiramente com ordem e progresso. Em nome de Jesus. Jesus, é por essa fé que nós podemos declarar uma semana bendita, uma semana abençoada, Jesus, uma semana de muitos feitos do Senhor, grandes coisas, Senhor, se manifestando na vida dos que creem, Jesus, e aqui estamos, somos os que cremos, por isso nós falamos, e falamos com fé. Então nós declaramos, Senhor, uma semana com grandes prodígios e maravilhas da tua parte, Jesus. Nós declaramos, Jesus, a nossa fé renovada, Senhor, as nossas forças, o nosso vigor, fortalecidos no Senhor, para verdadeiramente reinarmos em vida, para a tua glória. Amém. E a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus, creia. Creia, internauta, o Senhor está agindo na sua vida, na sua saúde, na sua família, está agindo sobre esta nação, está agindo para que você tenha a melhor semana da sua vida. Amém. Creia e receba, não deixe de dar o seu like, não deixe de nos acompanhar, Cristo no YouTube, Cristo Vive Uberlândia, e saiba, o Senhor tem ainda muito mais para te falar. Não perca os próximos programas. Graça e paz.